Fala, meus comunicadores! Aqui quem fala é Diego Andrade, o seu professor e treinador em comunicação, oratória e conexão. E hoje eu estou aqui nesta aula para te ensinar, para dar a mão a você e te conduzir nesse processo, nessa habilidade que é desenvolver a sua comunicação. A comunicação é uma habilidade que cresce cada vez mais, a procura por ela no mercado de trabalho. Você dominando a comunicação, tenha certeza que os seus resultados serão muito mais expressivos. Você alcançará os seus objetivos através da comunicação. E eu estou aqui para te ajudar a fazer isso. E hoje nós vamos ter uma aula especial sobre comunicação não verbal. Mas, Diego, o que é comunicação não verbal? Comunicação não verbal é aquilo que o seu corpo diz, aquilo que o seu corpo fala, porque tudo fala. O nosso corpo fala. O nosso corpo emite uma mensagem. E qual é a mensagem que o nosso corpo está emitindo? Qual é a mensagem que o seu corpo está dizendo neste momento? Porque a nossa comunicação, ela é composta por vários elementos. E a comunicação não verbal é a que tem o maior grau de importância na nossa comunicação. Então nós precisamos estar atentos com a nossa comunicação não verbal, a nossa expressão facial, a nossa expressão corporal, a nossa postura, as nossas vestimentas, para que a nossa mensagem seja coerente. O nosso vestir, o nosso falar, o nosso corpo, a nossa face, os nossos gestos com a mensagem que sai da nossa boca. Porque eu queria te lembrar algo muito importante neste momento. Você fala muito mais com o seu corpo do que com a sua voz. Então, nessa aula, você vai aprender algumas técnicas para você utilizar na sua comunicação não verbal. Como eu falei com vocês, nós estamos aqui hoje para aprender um pouco mais sobre comunicação não verbal. A comunicação não verbal, ela corresponde a mais de 93% da nossa comunicação. É isso mesmo. É uma parte fundamental da nossa comunicação. E nós precisamos nos atentar. Se o nosso corpo, se a nossa postura está coerente com a mensagem que nós estamos transmitindo. Então nós precisamos trabalhar a nossa comunicação não verbal. Nós precisamos estar atentos com o que nós estamos comunicando através do nosso corpo, através da nossa vestimenta, através da nossa postura, através da nossa comunicação não verbal, a nossa face, as nossas expressões faciais, a nossa expressão corporal, as nossas mãos, os nossos pés. Nós precisamos estar atentos com tudo isso. Porque é como se fosse uma música bem tocada. As notas que nós estamos entoando. E as notas dessa canção, elas passam por essa comunicação não verbal. Então eu quero te chamar a atenção para a comunicação não verbal. E ela começa primeiramente dentro de você. Você precisa utilizar a comunicação não verbal para que você seja modificado, para que você seja impactado, para que você seja motivado, para que você alcance uma autoconfiança. E a comunicação não verbal, ela pode fazer isso dentro de você. Existe uma pesquisadora chamada Amy Cuddy, ela escreveu um livro, O Poder da Presença. Isso mesmo. Ela é uma pesquisadora e ela trabalha mostrando como a nossa farmácia interna, através da nossa comunicação não verbal, algumas poses que ela chama no seu livro de poses de poder. Algumas poses que ela ensina, eu vou mostrar para vocês, para que você possa fazer antes de você falar em público, quando você tiver uma apresentação, quando você for fazer um pitch de vendas, quando você for falar na sua escola, quando você for falar, apresentar um trabalho, for dar algum discurso. Você pode utilizar a sua comunicação não verbal para poder alcançar o seu público de forma mais assertiva. E como você vai utilizar essa comunicação não verbal de forma assertiva, primeiramente para você mesmo? Então, dá uma olhada. Primeira coisa que você pode fazer antes de começar o seu discurso, a sua apresentação em público. Você se concentra. Primeira coisa, respiração. Enquanto você estiver respirando, tem uma pose nesse livro de Amy Cuddy, Poses de Poder, que é a pose do Superman. E para as mulheres, Mulher Maravilha. Você pode colocar a mão na cintura, o seu braço na cintura, respirar profundamente com o seu queixo levemente levantado. Essa é uma pose de poder. Você fica nessa pose de poder 30 segundos. Concentra nessa pose de poder. Isso já vai movimentar uma farmácia interior dentro de você, vai trazer para você aquilo que você necessita, a autoconfiança que você necessita. Vai te motivar a avançar na sua comunicação de forma mais assertiva. Não somente essa pose de poder, também tem outras poses de poder. Uma delas você pode fazer sentado. Você precisa evitar sentar dessa forma, encolhido. Quando você sentar, você procure
dominar o espaço, ocupar mais espaço do que o comum. Essa é uma pose de poder. Você ocupa espaço e você está sentado aqui dominando o espaço. Essa é uma pose de poder. Essa é uma pose de poder. Essa é uma pose de poder. Sente-se dessa forma. Concentre-se dessa forma. Você atingirá uma movimentação interna dentro de você que fará com que você esteja mais autoconfiante para a sua apresentação em público, para o seu discurso em público. Então, primeiramente, comece a modificar o seu estado físico através da sua comunicação não verbal, para que você seja impactado em primeiro lugar. E a consequência disso será as pessoas também serem impactadas com a sua comunicação não verbal. E isso você vai ver a partir de agora. Vamos lá? Fala, meus comunicadores, agora é com você, é isso mesmo. Agora a comunicação é aquela que você vai transmitir para as pessoas. Nós já trabalhamos a comunicação interna, aquela que vai transmitir para você mesmo essa autoconfiança. Agora nós vamos observar o seu comportamento, o seu posicionamento, a sua comunicação não verbal para com as pessoas, para que as pessoas possam te ver e enxergar em você aquilo que você quer transmitir. Porque muitas vezes as pessoas estão enxergando em nós não a mensagem que nós queremos transmitir, mas outra mensagem. Porque a nossa comunicação não está coerente. Então você precisa entender algo. A sua comunicação não verbal precisa estar coerente com a sua comunicação verbal. E como nós podemos fazer isso? Então eu vou te ensinar alguns passos simples. E o primeiro é, primeiramente, postura. Postura. Você precisa ter a base firme, uma base forte. Uma postura, pés paralelos. O seu peito, os seus ombros, nunca assim. Isso demonstra insegurança. Queixo para baixo demonstra insegurança. Ombros para frente, insegurança, medo. Peito sempre para fora. Ombros para trás. O queixo levemente levantado. Não é muito, para que você não seja altivo, soberbo, nem tão baixo, para que você demonstre insegurança ou medo, mas levemente levantado. Essa postura. Dessa forma você vai falar em público. Dessa forma você vai andar, você vai caminhar. Dessa forma você vai transmitir confiança. Então lembre-se sempre, postura sempre ereta, peito para fora, ombros para trás e uma base forte. Agora, outro ponto fundamental da sua comunicação não verbal é o seu olhar. Nós precisamos aprender a utilizar o nosso olhar de forma correta, de forma coerente, de forma que possa prender o nosso público. Hoje as pessoas não utilizam mais o olhar, porque muitas vezes estão presos nas redes sociais, no celular, cabeça sempre baixa, o queixo sempre aqui, seus ombros, consequentemente, vão estar dessa forma. Isso vai quebrar toda a sua postura. Então, você lembrando da primeira parte, da sua postura, você também vai lembrar do olhar. Então, seu olhar precisa sempre estar em direção ao seu público. Sempre buscar olhar diretamente nos olhos das pessoas. Isso demonstra confiança. Isso você vai passar autoridade e credibilidade no seu discurso, no seu comunicar. Então preste atenção. Quando você estiver falando em público, lembre-se sempre de marcar 3 pontos fixos em uma plateia. Na direita, no centro, na esquerda. Marque esses 3 lugares. E quando você estiver discursando, quando você estiver falando, se comunicando, você lembre, sempre eu vou falar e olhar para este ponto, porque isso é muito importante, porque isso faz necessário neste dia, porque você precisa avançar dessa forma. Então, o seu discurso vai ser assim. Você vai discursar olhando para os pontos que você marcou. 3 pontos fixos em uma plateia. E isso vai demonstrar para as pessoas, elas vão perceber que você está dominando todo esse espaço, preenchendo ele com o seu olhar. Mas, na verdade, você marcou apenas 3 pontos. E quando a conversa for interpessoal, você, no tete-a-tete com uma pessoa, sempre busque olhar olhos nos olhos. Porque esse olhar demonstra confiança, esse olhar demonstra empatia. Você está aqui, pronto para ouvir, sempre olhando nos olhos. Hoje, o olhar nos olhos se perdeu, mas você precisa conquistá-lo através da sua comunicação não verbal, porque isso vai levar a sua comunicação a outro nível. Eu já gostaria de parabenizar você por estar aqui até este momento, se dedicando ao desenvolvimento da habilidade da comunicação, porque você acreditou que ela realmente é importante para você, e de fato é. Então, parabéns para você. Eu estou aqui para te ajudar na sua comunicação, na oratória e na conexão.
eu estou aqui para fazer isso por você. Vou dar a mão a você e vou te conduzir na habilidade da comunicação. Pode contar comigo. Essa foi uma aula preparada para você. Agora eu te convido, se você quiser aprender mais, e isso se faz necessário nos dias de hoje, essa habilidade que é fundamental, nós estaremos lançando uma promoção com custo-benefício para você excelente, uma oportunidade incrível. Para você que está aqui nessa aula, para você que assistiu essa aula até aqui, será lançado um cupom para você com 50% de desconto. 50% off, para você se cadastrar e você ganhar 50% off no nosso curso online. É isso mesmo, um curso online feito para você, com técnicas, com muitas técnicas, para que você possa levar a sua comunicação a outro nível, para que você possa perder o medo de falar em público, para que você consiga se expressar com autoridade, com persuasão, com força, transmitindo a sua mensagem, libertando a voz que existe dentro de você. E eu vou te ajudar com isso. E como posicionamento de imagem também é comunicação não verbal, nós aqui da Lord of Suits estamos te presenteando com um voucher de 12% off. E para que você avance mais ainda na sua comunicação, assim como você está avançando no seu posicionamento de imagem, na sua forma de se vestir, você adquiriu, na verdade, esse e-book aqui da Lord of Suits, você também pode ter acesso à comunidade de comunicação, oratória e conexão, o Diego Andrade, onde você terá dicas exclusivas de como se comunicar melhor, de como se expressar melhor, de como perder o medo de falar em público, falar com credibilidade e autoridade, falar de forma que impacte as pessoas, que persuada as pessoas. Lá você vai ter dicas, lá você vai ter muitos insights para você utilizar quando for falar em público. Então eu te convido a clicar aí, vai estar aparecendo, para que você possa participar conosco dessa comunidade que vai transformar a sua comunicação. Um abraço e eu te espero lá. Até mais. E já aproveita, corre lá e me segue nas redes sociais, o Diego Andrade, e você terá informações valiosíssimas sobre comunicação, oratória e conexão. Agradeço a você e também a Lord of Suits por me vestir de forma tão impecável. Um abraço e até a próxima.